boa tarde a todos. Saudar a presença de todos, não citarei nomes para não cometer o erro de esquecer alguém ou de me enganar com o nome de alguém, enfim. Pulando certos protocolos, eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Hoje nós teremos uma reunião de comissões diferente, com um assunto mais objetivo, apenas a discussão de um projeto, devido à importância dele. Então, iniciando, para explicar aos participantes, nós temos duas comissões formadas na sessão na Câmara de Vereadores. Inicialmente, a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, e depois a Comissão de Orçamento e Finanças. Porém, a discussão a gente fará ela de forma ampla, agora, cumprindo o protocolo já da primeira comissão. Elas trabalham em conjunto com o mesmo objetivo e com as mesmas ideias. Apenas como protocolo eu vou ler o expediente que a gente tem em pauta ainda nas comissões e depois a gente já segue para a discussão do projeto. Vamos ser bem objetivos e práticos aqui, né? Então, agradeço a presença de todos e vamos iniciar a nossa reunião desse dia 15 de agosto. O expediente que temos é o projeto de lei complementar número 519, que altera a lei complementar municipal 3.212 de 95, dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos do município de Três Passos, ficará para posterior discussão. O projeto de lei 6119, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer cessão de uso do imóvel objeto da matrícula 16.165 para a Corsã, também ficará para posterior discussão. O projeto de lei 6719 cria o plano de classificação de cargos do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Três Passos, que também ficará para posterior discussão. E então, temos o projeto de lei 6219, dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos e funções e estabelece o plano de pagamento. Esse, então, o projeto que discutiremos hoje e em função dele que nós temos a presença de diversas entidades aqui representadas. Vamos passar, antes da orientação técnica, a parte da orientação técnica a gente já discutiu, inclusive. Esse projeto já foi iniciada a discussão dele em reunião de comissão anterior. E eu passo, então, de imediato aqui a palavra ao senhor prefeito municipal, José Carlos. Obrigado pela presença, né? Sempre bem-vindo, sempre convidado para participar. Essa aproximação de executivo e legislativo ela tem que ser mais corriqueira, né? Eu acho que tem que ser natural, e quem ganha é o município de Três Passos. Então, diante da importância desse projeto, agradeço a presença do senhor aqui e lhe passo a palavra de imediato para falar sobre o projeto número de lei 6219. Boa tarde a todos, agradeço pelo espaço. Gostaria de sensibilizar a importância do projeto, um projeto que venha reorganizar e reestruturar o nosso plano de cargos e salários, uma vez que ele sofreu durante diversos anos uma série de modificações e formou aquela famosa coxa de retalho que a gente chama, né? Então, agora nós viemos com a proposta que foi estudada tecnicamente no sentido de unificar aí e ter um bloco que facilita a interpretação da lei e facilita também o acompanhamento por parte dos recursos humanos, né, de carga horária, enfim, e do dimensionamento pessoal. Estamos colocando alguns cargos em extinção, cargos que têm alguns servidores ainda lotados, mas que, à medida que esses servidores forem se aposentando, os cargos vão deixar de existir na estrutura administrativa do município. Outros cargos que não estão ocupados e que não são mais necessários na estrutura do município já vão ser extintos através dessa lei. E também vai se unificar uma série de cargas horárias, expedientes, enfim, para que a gente possa, no momento posterior à aprovação desse projeto, entrar com outro projeto de lei estabelecendo aí
o regramento e o funcionamento aí dos serviços públicos, né? Então, com vistas a unificar os horários de atendimento, tanto de unidades de saúde, escolas, prefeitura, enfim, para nós termos aí um sistema de apoio e retaguarda fortalecido e principalmente ampliar e melhorar o atendimento ao nosso cidadão. Então o projeto ele vem de encontro a isso, né? Ele é muito importante também no tocante ao concurso público que nós estamos aí pleiteando, já estamos aí inclusive em fase de contratação da empresa, que é um concurso público para médico, né? Uma vez que nós fizemos 4 testes seletivos, 5 na verdade, onde nós não obtivemos nenhum candidato inscrito. Então, migramos para a realização de um concurso público e nesse projeto tem criados, inclusive, modalidades diferentes do sistema de atendimento e de serviço médico. Então, não é novidade, eu acho que para ninguém, que num período curto de tempo agora, nós perdemos 3 profissionais que definiram se desligar aí do nosso quadro geral, né? Dr. João Álvaro, Dr. João Preto e Dr. Geolar Ávila. A doutora Maria Liliana Gamboa, ele fez a sua aposentadoria agora na semana passada. E nós temos perspectivas de novas aposentadorias. Então, esse projeto é muito importante porque ele vai dar guarida, então, aí a este concurso público que a gente está encaminhando e que vai, de certa forma, dar o direcionamento e reestruturar aí as nossas unidades de saúde. Então, um projeto da maior importância. O executivo trabalhou de uma forma muito centrada e muito pontual nas alterações, todas elas foram estudadas. Penso que, em termos legais, jurídicos e administrativos, o projeto esteja contento. E do ponto de vista funcional, é o que a gente precisa. Inclusive, para fazer a implementação do ponto biométrico. E o ponto biométrico, nós temos um prazo para implementar, né? Um prazo estipulado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? E partiram através de denúncias, então, passar a exigir e dar prazo, né, para a implementação desse ponto biométrico, sob pena de um processo de improbidade administrativa. Então, esse projeto também vem a viabilizar a implementação do relógio ponto. Acho que era isso, as considerações iniciais. Muito obrigado, senhor prefeito. Nós não vamos seguir aqui uma ordem definida de fala, né? Só como presidente da comissão, e acho que falando pelos colegas vereadores, antes que a gente inicie a discussão, nós já falamos anteriormente sobre esse projeto, eu peço a todos que a gente tem, tanto o executivo, como vereadores, como as entidades, que a gente discuta esse projeto com muita calma, né? Não é à toa que temos tantas pessoas aqui presentes na discussão, então nós temos que realizar essa discussão com muita serenidade e tranquilidade, ouvindo todas as partes, ouvindo os objetivos do executivo, também os pontos de vista diferentes que teremos aqui. Então, dessa forma que nós como vereadores, escolhemos levar essa discussão adiante. Então, agora seria por ordem de inscrição, quem gostaria de se manifestar, quem dos colegas vereadores, os convidados, quem tiver o desejo de se manifestar, pontuar o que observou do projeto, fique à vontade que tem a palavra à disposição. Senhor vereador, presidente da Comissão de Justiça, acredito que após a explanação inicial do prefeito, seria então as entidades fazer as ponderações necessárias para que abra-se o diálogo, então, para formatar conceitos após a discussão. Tá bom? Isso aí. Então, eu me inscrevo, né, rapidamente. Quem mais pode falar sobre o assunto é o Dudu, que conhece de forma detalhada o projeto, mas... Se inscreveu? Pode.
Falo a mesma coisa que o vereador falou. Eu fico feliz que a gente esteja reunido aqui para discutir um projeto de lei que diga respeito à organização dos funcionários. Eu fico feliz porque o prefeito está aqui, o sindicato está aqui, os vereadores estão aqui. Isso mostra, né, vereador Ido, que a gente evoluiu em termos de política e percebeu que o importante é o diálogo, é a troca de ideias para que se construa uma proposta que leve em consideração os diferentes interesses, pontos de vista. Sempre que vem um projeto de lei, prefeito, como esse, a gente sempre tem a preocupação de ver o que realmente ele representa, né? Porque é um material bastante extenso, que não tem como você chegar assim de pronto e já dizer, não, tá, é isso aí. Muitas vezes a exposição de motivos, ela não menciona, né, tudo aquilo que efetivamente está sendo modificado. Então, mesmo na questão, por exemplo, o projeto menciona que está modificando o salário dos médicos, por exemplo, isso menciona na exposição do motivo, mas não de outros, né, cujos salários serão alterados, né? Então, a gente pensa que teríamos que fazer, né, precisaríamos de um tempo um pouquinho mais dilatado, né, para poder fazer esse quadro comparativo, para que a gente possa visualizar o que é que exatamente está sendo modificado, né? Porque logo quando o Dudu me apresentou, eu disse para ele, poderíamos mudar especificamente os artigos, né, sem alterar toda a lei, porque é sempre uma discussão muito mais ampla se as questões são estas, pontualmente, esta questão, aumentar a jornada de 37 para 40, né? Então vamos discutir especificamente isso. Aí vem um projeto de mudança de toda a lei, né? Então isso sempre acaba gerando uma preocupação maior, um debate maior, uma discussão. E uma precaução, porque a lei, uma vez aprovada, né, é lei. Né? Então, essa seria uma questão que o sindicato levantaria, prefeito, que a gente consiga fazer esse quadro comparativo para visualizar bem exatamente o que está mudando. Para nós podermos... O sindicato não vai fazer nada mais do que apresentar aqui, como sempre fez, né? E por isso nós agradecemos por o sindicato ser ouvido, né? O sindicato vai apresentar aquilo que os servidores acham que é o interesse deles, né? O sindicato não tem uma posição pessoal, particular, sobre aprovação ou não. Eu, particularmente, disse para o Dudu, acho que não tem grandes questões polêmicas, né? Por exemplo, os servidores aceitam aumentar a jornada, eles concordam, é a posição do sindicato. Se eles não concordam, o sindicato vai externar isso e vai dizer, olha, nós não concordamos. Né? É bem simples, eu acho. Se os funcionários... Claro que a Câmara de Vereadores decide, tem autonomia para decidir o que achar melhor, né? Mas o sindicato vai colocar a sua posição. Então, eu vou passar... O Dudu está inscrito, Dudu, na sequência? Então, eu vou passar para o Dudu para ele complementar essas ideias, mas acho que não há grandes questões, como eu falei, pode gerar alguma polêmica, alguns aumentos diferenciados que estão embutidos aqui nesta lei, né? Algumas categorias, alguns setores, que talvez os outros servidores vão reivindicar também. Eu não estou me referindo especificamente àqueles servidores que têm a carga horária dilatada. Esses está sendo reposto para eles na mesma proporção, né? Aumenta de 37,5, 37 e meio para 40. O salário aumentou junto. Perfeito. Não tem nada, não tem discussão. Mas tem outras categorias aqui que estão recebendo aumento que os demais servidores não estão recebendo. Talvez. Mas eu passo para o Dudu. Fique à vontade, Dudu. Boa tarde a todos. Primeiramente, assim, eu novamente assim vou reivindicar em nome da diretoria do sindicato, né? Quando tem assim um projeto, falando agora diretamente assim, para o prefeito, para a Gessiana, a gente gostaria de participar da discussão, da elaboração, mesmo sabendo que o prefeito tem uma equipe qualificada para fazer, né, para criar, para elaborar o projeto,
Mas seria interessante a gente, enquanto representante dos funcionários, participar da discussão, porque a gente vai ouvir a classe. Eu tenho visitado os setores do município, conversado com os funcionários, então seria interessante a gente conversar com eles para saber qual é a opinião, né? Então seria importante a gente participar quando tem assim um projeto que, querendo ou não querendo, é um projeto polêmico, né? Está gerando uma discussão enorme, é mensagem no WhatsApp, é ligação no sindicato, vem aqui para a gente conversar, o pessoal vai até ali. Então, é uma reivindicação assim que eu faço, até para reforçar a nossa democracia, que está sendo tão maltratada nesses últimos 8 meses no Brasil. Então, esse espaço que a gente tem de discussão é importante. Então, seria bom se o sindicato fosse convidado, não só na Câmara de Vereadores, que a gente agradece aos vereadores, mas também pelo executivo, assim, para a gente participar. Com relação ao projeto especificamente, assim, ó, antes de eu entrar em alguns outros detalhes, eu gostaria de solicitar um tempinho maior dos vereadores, para as duas comissões, que a nossa ideia, quanto sindicato, é se reunir com todos os segmentos, os cargos que vão ser afetados, para aquilo que o Zé Orlando falou, para a gente ouvir a opinião de cada um, que vai ser a opinião do sindicato, vai ser a nossa posição. Se os funcionários concordar, não só com a alteração, claro que não vai depender da nossa opinião, da opinião deles, e sim dos vereadores, mas para ter a nossa posição, se vai ser a favor ou se vai ser contra. Então, nós queremos ouvir os funcionários, né, que a gente ainda não teve tempo de ouvir todos. Alguns setores a gente até já foi, já tem até a opinião deles. Então, um tempinho maior, uma semana e meia, para a gente poder ou nos reunir numa assembleia ou pegar por setores e conversar com eles. Outra, com relação a esse aumento de 6,67 no caso aqui para 9 categorias, mas tem a do mecânico, que até é uma correção, então eu deixo fora o mecânico aqui, mas as outras 8 categorias aqui não tem a justificativa, né, no projeto de lei, porque não aumenta a carga horária e só tem esse aumento salarial. Então, as camadas mais baixas do nosso funcionalismo, aqui os padrões mais baixos, não estão sendo favorecidos porque é um aumento salarial. É diferente por exemplo, eu sou escriturário, vai aumentar a carga horária, automaticamente vai aumentar o salário. Não é um aumento, para eles é um aumento salarial. Então, a gente está sendo questionado por esses que não estão sendo contemplados, do porquê que essas categorias que já têm um salário bom estão tendo esse aumento salarial e eles não. Então, seria uma pergunta, né? Porque não tem essa justificativa no projeto de lei. E já foi falado também pelo Zeca aqui que seria da necessidade de revogar ou não a lei atual. Então, seria... Num primeiro momento, seria isso. Podemos definir uma forma de discussão aqui, se pode ser ponto a ponto, assim que questiona e o executivo tiver já uma resposta, se vocês concordar. Assim, ó, até para explicar os presentes, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Conforme o regimento interno, então somente os integrantes da mesa podem, mas a gente já ajeitou uma forma aqui, o Marcos está passando um papel, então quem tiver um questionamento pode anotar e passar para a mesa, que nós, como vereadores aqui, vamos fazer as questões. Já tenho 2 aqui, para nós respeitar o protocolo, tá? Conforme o regimento, só por isso. Mas então, se pode ser assim, então cada ponto pode ser debatido. Se tem já uma resolução, uma resposta. Eu gostaria, para não perder o raciocínio, né, voltar um pouquinho na fala do Zé Orlando, né, do porquê revisar o projeto todo e revogar o anterior, né, ao invés de especificamente trabalhar alguns pontos. Eu acredito, Zé, que isso é aquela questão que eu falei no início. Nós fizemos tantas alterações ao longo dos anos que chegou a necessidade de nós passar limpo até para facilitar o entendimento da lei, né? Então, ao longo de muitos anos foi tirado o padrão, mudado o padrão, enfim, e hoje isso lá internamente dificulta muito o entendimento
né, da própria lei. Então, no momento que a gente passa isso a limpo e tem uma lei só unificada, acho que fica mais fácil depois. Qualquer ajuste que você pretenda fazer, a lei é uma e tu pode ajustar com uma forma um pouquinho mais facilitada, né? Respondendo um pouquinho do Dudu, né? Vou só complementar para a gente não ficar indo e vindo nesse sentido, da redação dos artigos da lei, do corpo dela, não houve alteração. Então, a redação do artigo, a gente só juntou, tinha uma lei que tratava dessa estrutura, que está no início, mas que ela foi copiada e colada, e o resto dos artigos, artigo 2º, 3º, 4º, eles continuam com a mesma redação. O único artigo que foi alterada a redação, e que eu alterei agora, está numa mensagem retificativa, e que foi para seguir a orientação do IGAN, é o artigo 21, que falava do cargo de auxiliar de enfermagem, o caput, que falava do auxiliar de enfermagem em calceteiro, colocava em quadro especial em extinção, mas já estava no artigo 22, na tabela, então não houve alteração, e o parágrafo único desse artigo 21 eu coloquei no artigo 22. Esse contexto da lei, ele não mudou. E os anexos que tiveram alteração, o e-mail que eu encaminhei para a Câmara, eu encaminhei destacado de amarelo, o que alterou. Então, a minha eu imprimi preta e branca, mas, por exemplo, essa aqui, assistente social, teve alteração nas atribuições do cargo, então está destacado, já para facilitar essa análise, então está bem claro nesse sentido. Respondendo o Dudu, né, Dudu, há um período de tempo atrás foi excluído o nível 1 e passado para o nível 2, né? Então, aqueles outros funcionários de outros cargos, de outros níveis, né, eles naquele momento também não receberam nenhum tipo de melhoria ou de benefício, enfim. Mas todos concordaram, acharam justo, então, excluir o nível 1 e passar para nível 2 todos os outros funcionários. Um período de tempo atrás também, o dentista passou de 30 horas para 40 horas e foi pago essas 10 horas a mais, né? Alguns cargos não tiveram benefício nenhum também. E também se achou justo, porque se vai trabalhar mais, vai ter que trabalhar mais. Existe uma grande salada de fruta, cargos de 40 horas de nível superior, cargos de 37 horas e meia de nível superior, que são compatíveis a nível de formação e que não merece ser dissociado isso, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Você pegar o contador e o nutricionista. O nutricionista, o concurso foi 40 horas, nível 10, antigo nível 10. O contador, 37 horas e meia, nível 10. Agora o contador vai ter acrescido 2 horas e meia na sua carga horária e vai elevar um pouquinho o salário ali. E é por isso que eu vou fazer agora a distinção entre o salário do contador e do nutricionista. Eu não acho justo. Eu acho que o nutricionista, assim como o contador, os dois concursaram para o mesmo nível, tem que se manter no mesmo nível salarial, por mais que os concursos tiveram essa distinção. Então, esse foi o raciocínio, é não prejudicar ninguém. Então, não tem nenhum trabalhador que perdeu algum direito. Pelo contrário, todos eles se mantiveram no mesmo direito. Nós até estudamos, né, para unificar a ideia inicial do plano, quando começamos a estudar, era formatar todas as carreiras em 40 horas e apenas algumas em 20 horas. No caso, o médico 20 horas, o geólogo 20 horas e o engenheiro eletricista 20 horas, que seria uma ideia inicial, e o restante todo do quadro da prefeitura em 40 horas. Inclusive ali o operário, o motorista, o operador de máquinas, reduzir de 44 horas de jornada para 40 horas. Mas o que ocorreria? No momento que eu reduzir a carga horária de 44 para 40 horas e pagar a hora extra para esse servidor, eu já não posso mais. Por quê? Porque como é que eu reduzi a carga horária de 44 para 40 e vou passar a pagar um valor de hora extra no final de semana? Então, por isso que não mexemos. Você vai ver agora, terminei de fazer o planejamento final de semana. Dos 700 funcionários da prefeitura, 22 vão trabalhar final de semana. Quem são eles? Motoristas, operadores de máquina, operários, enfim, que é quem faz hora extra efetivamente na prefeitura, né? O contador não faz hora extra, o nutricionista não faz hora extra, você entende? É só esse quadro que basicamente faz a hora extra, né? Então, o raciocínio foi nesse sentido, né?
Mais algum ponto? Seria esses pontos que teria... Então, pelo que eu entendi, a questão dessas mudanças de salário para algumas categorias e outras não, e a mudança de horários, tá? Esses dois pontos específicos eu acho que é o que estão criando essa... Tá? Eu vou aproveitar então, já para a gente ir eliminando os questionamentos aqui, uma pergunta que veio do plenário aqui. Quais vão ser os horários de todos os setores, com exceção das escolas? Hoje os postos de saúde fazem das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. Parque de máquinas 7h30 às 11h30, das 13h30 às 18h. E o prédio administrativo das 8 às 11h30 e 13h30 às 17h30. Eu acho que quer saber desses três aqui, como que fica, se mantém, o que altera nesses horários. Posto de saúde, parque de máquinas e administrativo. Posterior à aprovação dessa nova lei, nós vamos entrar com outro projeto de lei regulamentando os horários e funcionamento de diversos serviços e órgãos e setores da estrutura da prefeitura municipal. E aí sim, eu acho que vai caber sim essa discussão, né? E claro, vai ter que ter uma mediação entre o que é preferido pelo funcionário em termos de carga horária, de execução da carga horária, mas também, em primeiro lugar, acho que temos que ter o foco, o que a população mais necessita. Né? Então, mas esse é um projeto posterior a esse aqui, nós vamos estar fazendo, então, o encaminhamento da Câmara de Vereadores, um projeto, né, regrando e estipulando os horários de cada uma dessas unidades. Para complementar, como o prefeito falou, não é uma situação que está definida dos horários, sequer se iniciou a discussão e também não vai ser uma mudança abrupta. Então, a gente sabe que é uma... Não, está na exposição de motivos. Isso não vincula no projeto. E é só uma ideia também. E também não vai ser uma mudança abrupta para que os servidores também tenham tempo para se organizar. Eles têm uma rotina hoje, a gente sabe, em função do horário. Então, também, quando isso for definido, vai ser uma coisa com tempo para ser implementada. Dudu? Eu estava vendo aqui, a maioria das alterações aqui das 37 para 40 é do pessoal aqui do administrativo, né? Então, praticamente todos, tirando só aqui o técnico agrícola. O restante é todo mundo aqui do administrativo. Então, assim, como resposta é que em uma próxima lei haverá discussão. Nós, como já ficou bem percebido aqui, a Câmara está agindo como mediadora dessa discussão, né? Então, como mediadores, a gente dá a ideia de que essa discussão de horário seja, quem sabe, feita em conjunto, como já sugeriu o Dudu, enfim, para ter, e o ponto que o prefeito lembrou aqui, do que quem tem interesse é a população de Três Passos também. Mas, enfim, respondendo diretamente, precisará de uma nova lei, já que nesse projeto de lei não tem nada definido de horários ainda. Segunda pergunta: quem fez ou elaborou os estudos técnicos? Há como nominar quem são os responsáveis técnicos? Estudo técnico tem responsável? Pergunta que veio também de quem está lá. O projeto de lei, então, foi elaborado em conjunto Procuradoria-Geral do Município, na pessoa da Procuradora Gistiana Cefrim, Secretaria Municipal da Fazenda, no nome da Camila Santana, que é a contadora, participação do gabinete, diretamente pelo prefeito, quem mais? E a Secretaria Municipal da Administração, na figura da Secretária-Geral da Administração, a Cristiane Miller, então está nominado. Aí também a Caroline Zimpel, né, que é a nossa diretora de leis e contratos. Né? Então, respondida de forma direta e objetiva. Com a assessoria da DPM também, né? Acho que é importante. DPM. Com a assessoria da DPM. Pergunta número 3. Todas essas perguntas, então nós temos 6 aqui, então
de quem está nos acompanhando aqui. No estudo de impacto orçamentário, foi verificado o custo-benefício? Há números estimando qual o número de pessoas que serão beneficiadas? O estudo de impacto é bastante específico e bem completo e diz respeito à viabilidade econômica do pagamento no primeiro ano, no segundo ano e nos anos posteriores, né? Então, as alterações pretendidas pelo projeto, todas elas são comportadas dentro da estrutura financeira do município. Pergunta número 4. Essa proposta terá impacto no fundo de previdência e qual seria esse impacto? Sim, a questão do aumento real daquelas categorias que vão ter aumento real, eles têm direito à paridade, então tem equivalência para quem já está aposentado, e a alteração, os que não têm alteração os que têm alteração na carga horária não estende a paridade porque é uma condição de trabalho a que os aposentados não se submeteram. Essa é a nossa orientação. Então, sim, tem vai ter impacto, sim, no Instituto. Mas alguém queira se... O sindicato quer se manifestar em relação a isso aqui? Não. Ponto 5. É que de novo os horários, então, aqui, acho que até eu já posso responder, foram considerados outros horários no estudo técnico ou só 11h30 às 12? Então, acho que foi respondido já, né, que isso aí necessita de uma nova legislação que será discutido e esses horários aparecem na exposição de motivos, mas não como projeto de lei. Se o executivo quer se manifestar, mas eu acho que é isso aí, né? E número 6. Ela vai ao encontro da número 5. Eu acho que esses pontos então podem ser discutidos. Das 7h30 às 8 horas, não iria beneficiar um número maior de pessoas, funcionários do comércio, enfim. Então, questionando entendendo aqui, conforme veio na exposição de motivos, a possibilidade de ser das 11h30 às 12, sendo uma espécie de sugestão, então, que ao invés de ser das 11h30 às 12, que fosse das 7h30 às 8 horas, então que o executivo considere essa sugestão e essa possibilidade quando fizer o estudo dos novos horários de trabalho. Acho que isso aqui. Marcos, tem mais alguma que veio de lá? Não? Mas, então passa aqui que a gente já faz. Questão do Instituto. Fica à vontade, José. Sim, não, o Vini me passou um ofício aqui que o Instituto manifesta que não foi solicitado o cálculo de impacto no Instituto em relação ao projeto dos que tenham paridade. Eu vou perguntar para Camila se ela foi. Não foi solicitado, né? Não, realmente não foi. Tem que solicitar. Porque tem impacto no fundo da Previdência, sim. Tá. E aqui mais uma pergunta, então. Existe a possibilidade das outras categorias que não receberam o aumento também receber de forma proporcional para que não haja aumento para alguns e nada aos outros? É o ponto que o Zeca já mas fica à vontade para mais uma coisa. O ponto central não é esse. O ponto central é aumentar a carga horária e remunerar proporcionalmente e manter a paridade, manter a similaridade daqueles cargos que prestaram concurso para mesmo nível. Porque aí se eu vou fazer uma distinção de nível, né, que o nutricionista prestou concurso para aquele nível junto com o contador que prestou para o mesmo nível. E aí tu vai criar uma disparidade agora, acho que fica isso meio contraditório no mínimo, né? Então, a intenção do projeto não é rever padrão salarial de categoria nenhuma, é simplesmente fazer uma organização administrativa, fazer uma organização do plano de cargos e salários para que a gente possa, efetivamente, daqui para frente, ter uma organização dentro do município que até agora não teve. Fica à vontade. Só assim, prefeito, isso vai ser uma discussão assim bem difícil da gente sentar com as categorias que não vão ser contempladas nesse primeiro momento. Porque, sabe, quando a gente mexe com o bolso, para qualquer um é difícil.
Então, eu não sei qual é que vai ser a posição deles, né? Mas vai ser bem difícil, tanto para nós, para o sindicato, quanto para o executivo, para a gente conseguir explicar. Eu entendi o que vocês estão falando, né? Entendi bem, mas vai ser difícil a gente conseguir convencer o pessoal disso aqui da maneira como está exposto, porque eles vão olhar, tá, por que eles ganharam e nós não vamos ganhar? Né? Que eles entenderam o aumento da carga horária, eles entenderam, mas a paridade vai ser difícil. Mas, Dudu, quando foi alterado do nível 1 para o nível 2, essas categorias todos tiveram o apoio de todo o restante da prefeitura, correto? Quando nós fizemos a alteração na carga horária do dentista, também houve o apoio, também se entendeu que era necessário. Essa alteração vem para regulamentar, vem para melhorar, vem para organizar o setor público, né? Não vem para fazer. O magistério, por exemplo, o magistério tem situações previstas no plano de carreira que nenhum outro funcionário tem. Nenhum outro funcionário vai conseguir a progressão salarial que um professor consegue hoje, né? Um professor tem classe e nível, né? Daqui a um pouco ele atinge 20% na classe, mais 10, 15% no nível, e mais os triênios ainda somado, ele chega a 65%, 70% de adicional ao valor, ao salário básico. Nenhuma outra categoria tem. Então existem essas distinções não foram criadas por mim. Nós estamos fazendo somente emparelhando, reorganizando, tirando a discrepância, tentando organizar a nossa carreira, justamente para implementar o relógio ponto, para nós conseguir ter um monitoramento do cumprimento da carga horária de uma forma mais específica pelo funcionário, e principalmente o projeto, se vocês lerem atentamente, é um projeto que vai deixar o plano de cargos e salários do município mais limpo, mais correto, melhor de visualizar e possível sim de interpretar, ou qualquer alteração futura você fazer com uma forma mais pontual, porque hoje como está muito difícil. Duas perguntas ainda que vieram aqui e elas têm relação uma com a outra. Então, sobre a questão de dirigir veículos. Sobre dirigir veículos, por que não é exigida a habilitação, né, CNH, para provimento dos cargos em que será incluída a atribuição de dirigir? E, na sequência já, por que os cargos de arquiteto, engenheiro civil, psicólogo, assistente social, técnico de segurança do trabalho, eletricista e instalador hidráulico não tiveram incluídas a atribuição de dirigir, sendo que todos realizam trabalhos externos? Bom, em relação à questão da CNH, em primeiro lugar, não foi colocado como requisito de provimento, porque a gente não entende que esse seja um requisito de provimento. Quem tem a carteira vai poder fazer a atividade, quem não tem, não vai, porque eles não são, os servidores não são contratados com essa exigência, então não seria agora que ela seria colocada ali. Nós temos várias situações de vários servidores que já desempenham essas atividades porque são inerentes ao cargo. Então, essa era uma situação que a gente já devia ter sido melhor estruturada há mais tempo, e a orientação que a gente recebeu da nossa assessoria é que fosse posta essa atribuição apenas nos cargos que têm essencialmente a necessidade de se locomover. Então, por isso que ficou mais na questão dos fiscais, de técnicos que vão sair da prefeitura para fazer as atividades. Não que os outros também não tenham, mas é uma saída mais eventual. Então, aquela que é, de fato, necessária para ser feita foi incluído. Foi uma orientação que a gente seguiu, que seriam mais cabível aos cargos de fiscalização. Por isso só. Isso. Nenhum questionamento mais. Dudu, Zeca, por enquanto isso. Só fazer uma complementação. Sim. Essa questão de dirigir veículo é especificamente para o desempenho da atribuição. Então, um técnico agrícola que vá fazer uma visita no campo, ele não vai pegar um motorista para levar ele até lá. Agora, precisa fazer um curso em Porto Alegre, não vai ele dirigindo, não vai suplantar essa atribuição, né? Só para deixar claro. Aqui, então, antes de a gente dar sequência, não estamos finalizando nada, mas até para esclarecer, né? A reunião de comissões ela é uma análise muito mais técnica do projeto do que mérito. A discussão de mérito é quando a gente aprova aqui e ela vai para uma sessão para ser votada. Então a discussão hoje é justamente desses pontos específicos e técnicos,
E os vereadores estão aqui para formar uma opinião. Agora, muito mais da questão técnica do que de mérito. Então, para esclarecer para quem está nos visitando aqui, né? Então, nós não, muitas vezes as respostas foram feitas aqui, respondidas, e não significa que tem que ter uma conclusão, né? Então, nós estamos muito mais mediando a discussão aqui do que tirando alguma conclusão ou definindo algo, né? Da ideia aquela de discussão e construção em conjunto. Colegas vereadores, quem quiser se manifestar? Colega Arley? Senhor presidente, boa tarde a todos. Ainda restam bastante dúvidas e eu acredito muito que essa atribuição do sindicato de ouvir, ela tem que ser respeitada e construída as ideias, né? Então, eu gostaria de fazer um pedido de vistas a esse projeto, que ele não vá à votação na próxima sessão. Bom, isso, na verdade, então, pela forma técnica da gente trabalhar na tua comissão, então tu poderia fazer esse pedido, né? Nós estamos discutindo aqui na nossa, mas de qualquer forma vamos esperar a conclusão da comissão, né? E aí a gente pode ver a questão de pedido de vistas, enfim. Mas eu entendi que o objetivo do vereador é respeitar o pedido que o Dudu fez de ter tempo de discussão, né? Beleza. Isso, e o próprio colega não tem discernimento. Isso, é. Mais algum colega? Jair? Muito boa tarde a todos. A nossa reunião de comissões, o vereador tem a função de receber os esclarecimentos. Especificamente sobre esse projeto, nós não temos poder de modificar, né? Então, ou nas comissões, o projeto nós declaramos ele apto para ir à votação, né? Isso não quer dizer que a gente concorde com ele, mas ele pode estar apto pela questão legal toda, daí ele vai ter que ir à votação. E se a gente não concorda com o projeto, na votação votar contra, e se concorda a favor. Então, a questão de debate que foi mencionado anteriormente, eu entendo que ele deveria ser feito anterior à vinda do projeto à casa. Porque as modificações podem até vir a ser feitas se o executivo tiver boa vontade de receber alguma sugestão e modificar, fazer retificações ao projeto. Então, a nossa reunião hoje ela é de esclarecimentos. Ela não é uma reunião de debate, né, de dizer, olha, eu gostaria que fosse assim ou diferente. Daí eu vou fazer perguntas para quem elaborou o projeto. Primeira delas, com relação ao número de vagas. Houve modificações no número de vagas? Daí, você específico, no caso que eu ainda não olhei todo o projeto assim, tão detalhadamente. Mas no caso de técnico agrícola, nós temos em 7 e tem 6 vagas aqui, e eram 8, que um saiu algum tempo atrás. Não sei se não tem alguns outros casos. De repente, se respondessem essa pergunta, para mim fazer a outra. Perfeito. Sim, houve alteração no número de vagas. Vocês estão em 6 técnicos agrícolas aí, não em 7. Eu posso citar? Sim. Tá, tem eu, o Joel, o Walter, o Cleomar, o Marlon, o Raj e o Laurie. Tá, deixa eu te corrigir, o Cleomar não é mais técnico agrícola. Foi readaptado de função. Ele saiu. Ele é readaptado de função. Ele não é mais técnico agrícola. E se ele retornar? Não tem como retornar, ele foi readaptado de função. Ah, tá. Então tá bom, perfeito. Não sei se tem algum outro cargo que houve essa modificação. Sim, ou não? vários. Nas atribuições do cargo. Só para não houve redução de nenhum cargo que esteja provido, no caso, né? Como se fosse nesse teu exemplo, com nenhum outro cargo aconteceu. Só se houve diminuição só dos que não estão providos, no caso.
Tá. Se houve diminuição, então não existe o funcionário dentro da prefeitura. Tá. Nas atribuições dos cargos, houve assim embasamento no conselho, ou alguma questão? Porque eu vejo no de técnico, por exemplo, tem algumas questões que talvez não seria. Eu vejo as atribuições do agrônomo, que é muito mais. Eu não estou colocando a qualificação individual de cada um, porque a maioria dos técnicos tem faculdade e podem fazer, talvez até o que o agrônomo faça, mas dentro da prefeitura são técnicos. A do agrônomo ele não é tão estendida, por exemplo, quanto a do técnico. Daí a pergunta a dúvida é se vocês entendem que esteja de acordo com a orientação do conselho e a orientação do cargo em si. Talvez tenha outros cargos. Nesse projeto que eu mandei por e-mail, todos que tiveram as atribuições do cargo alteradas estão em amarelo. Então, para facilitar, vocês não precisam ler tudo, podem ler só a parte que está destacada. E a gente pegou essas atribuições que foram alteradas, elas vieram da nossa assessoria de Porto Alegre. Então, acredito que elas estejam dentro do regramento, porque elas são aplicadas em todo o Estado. Até em relação a um ponto específico do técnico, que eu sei que havia um questionamento da elaboração de projetos para crédito rural, eu fui olhar no manual do crédito rural da União, que a princípio teria essa vedação. Eu particularmente não encontrei essa vedação, então se tem eu quero que vocês me mostrem, mas aqui só para esclarecer que no projeto ele não é essa atribuição, diz assim: responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento, custeio, topografia, etc, etc. Esse projeto aqui, ele não se refere só ao crédito rural do governo federal regulado pelo Banco Central. Se o município desenvolver alguma forma de incentivo para o custeio e crédito rural, a gente tem esse tipo de projeto aqui que precisa de elaboração. Então, só para fazer esse paralelo. E também tinha a questão que me questionaram sobre o valor, porque o conselho de vocês regulamenta que essa elaboração dos projetos é até R$150 mil. E isso é respeitado, a gente respeita a atribuição do cargo e respeita a regulamentação específica da categoria. Se a gente vai esmiuçar demais aqui, fica complicado, porque essas situações elas são passíveis de troca com muita facilidade. Então, lá no final, está dito aqui, inclusive, desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Então, essa existência de limitações, e esse é só um exemplo, talvez tenham outros casos, que o regramento específico da profissão limita, ela é observada porque em todas as atribuições diz que a gente tem que respeitar o regulamento da profissão. Então, também para ficar claro. Para encerrar, na questão da carteira da CNH, de quem não foi exigido em concurso, enfim, o entendimento de vocês com relação a essa questão é de que nós podemos ou nós devemos dirigir? Vai ser obrigado. Não, os profissionais que não foi pedido carteira de motorista em concurso e nem esses que está se colocando essa, né, eu até concordo que tem que regulamentar essa questão, né? A única dúvida, assim, de repente nós temos funcionários no quadro que perderam ou não tenha, vamos dizer, não tenha carteira. Tá. Eles vão ser pedidos para dirigir, eles não têm a carteira. A dúvida é: nós devemos ou nós podemos dirigir? Não tem a carteira, não tem nem legitimidade, nem obrigatoriedade nenhuma de conduzir o veículo. Não tendo, não tendo. Mas aquele que tem a carteira, tem a CNH válida, para executar o seu serviço diretamente, tem um carro à disposição, né? Então fica aí a possibilidade de estar dirigindo. Porque, então, por exemplo, o fato de não ser requisito de provimento a CNH, e eu, Gessiana, sou técnica e digo, não, eu não vou dirigir, e eu tenho uma determinação de fazer uma
visita num produtor rural lá na Vinha Floresta e eu não vou dirigir, mas por que tu não vai dirigir? Ah, não, porque eu não tenho habilitação, perdi minha carteira, não fiz, não renovei, enfim. Ok, é uma situação. Agora, eu tendo a condição e sendo a atribuição do cargo, caberia até uma responsabilização funcional. Esse é o raciocínio. Porque também, por exemplo, se a gente colocar como requisito de habilitação, como é o caso dos motoristas, perdendo a carteira perde o emprego, né? Então, houve essa tentativa de sensibilidade nesse sentido, considerando que é uma alteração nas atribuições de cargos que já são providos, né? Então, tivemos esse cuidado. Obrigado, Jair. Mais alguém, mais algum colega queira se manifestar? Questionamento? Não? Poxa, eu só vou fazer uma pergunta rápida aqui. Na questão, tem alguns profissionais de saúde que me pediram na questão dos horários, a Gessiana pode explicar, se vai mudar na questão ali da exposição de motivos, quando foi feito o concurso lá, dizia carga horária de trabalho, e se agora muda alguma coisa? Na questão de horário, tipo no SEAC Sul. Sim. Teve alguns questionamentos também de profissionais da saúde sobre constar na atribuição do cargo trabalho aos sábados, domingos e feriados. Essa não é uma alteração que nós fizemos, isso já vem na lei há muitos anos, eu nem consegui identificar a origem dela. Então, essa situação de trabalhar em sábados, domingos e feriados, que eu acho que tem para enfermeiro, técnico de enfermagem, não é uma alteração proposta agora, ela já existe e ela é para situações excepcionais, por exemplo, campanha de vacinação, coisas, é como funciona hoje, isso não vai mudar porque também não é uma coisa que foi alterada agora. Então não muda nada, isso já existia. Tá. Dudu? Me perguntaram sobre a insalubridade, ela vai incidir sobre agora no caso aqui, sendo aprovada a lei, sobre o padrão 1, 1238, né? Nesse ponto, todos os trabalhadores que recebem insalubridade são beneficiados, né? Então, assim, o que a gente coloca aqui, esse projeto, ele não vem um malefício a nenhum funcionário. Todos os funcionários, do modo geral, todos eles vão ganhar com o projeto, na verdade. E o executivo ganha em poder ter um controle, uma organização administrativa maior. E principalmente quem ganha é o usuário, né? Porque esse projeto de lei, ele visa nós impedir, de certa forma, um colapso na área da saúde que ele está iminente, né? Eu acho que até, respondendo Zé Orlando, né, que talvez eu não tenha dado a urgência desse projeto, né, Zé? Esse projeto, ele é urgentíssimo, na verdade, né? Tendo em vista que ele cria 6 vagas para médicos de 20 horas, né, quais nós temos uma necessidade de provimento imediato, né, juntamente com mais 4 vagas de médico 40 horas, cujas quais nós temos necessidade de provimento imediato, sob pena de colapso do atendimento à população aí, e a gente não ter mais resposta a isso, né? Nós perdemos vários médicos aí, por uma sequência de fatos, né? Num país onde 8.800 médicos foram mandados embora ao mesmo tempo, você não consegue suprir de uma forma rápida e efetiva essa falta. E quem está ficando desassistido é a população. Eu tenho bem claro isso, esse projeto vem a resolver, entre outras questões, essa questão também. E a urgência é porque nós estamos em processo de contratação da empresa para a realização do concurso público, e a empresa precisa saber quantas vagas vão ser disponibilizadas, quais são os salários efetivamente que vão ser praticados, para poder fazer o concurso e atender a população. A gente quer, no máximo no mês de setembro, tá largando o concurso para ver se no mês de outubro nós estamos já contratando aí médico e colocando médico à disposição da população, inclusive já abrindo o SEAC SUS, né, que é o Centro Integrado de Atendimento à Saúde do Cidadão, que pretende aí fazer um atendimento de forma estendida à população e que realmente vai qualificar ainda mais a nossa atenção básica. Então eu já vou aproveitar e fazer um pedido
o prefeito, até para agilizar, então, o andamento do processo aqui na Câmara, que eu possa ter uma autorização de circular nos setores aqui do administrativo e depois, nas escolas até não é, mas postos de saúde, no Parque de Máquinas, que daí eu vou conversar com o pessoal, ao invés da gente fazer uma assembleia, eu passo nos setores e vou perguntar. Vou explicar o que é o projeto e se eles aceitam ou não, para agilizar. Então, em 3, 4 dias, 3 dias eu consigo fazer isso. Dudu, você não precisa e não carece dessa autorização. Você desempenha um mandato classista e tem toda a liberdade de circular. E no momento que você está circulando, a gente sabe que você está fazendo o seu trabalho, ao qual você se designou. Isso não há problema, né? O único pedido que eu faço é que, se no entendimento da comissão não existe nenhum tipo de falha nesse projeto, de impedimento de ordem legal, que ele seja posto em votação devido à urgência, né? E sob pena de eu ficar sem resposta por atendimento à população logo, aqui na frente, né? E aí a gente vai ter que clarear também que o esforço foi feito, a gente fez tudo de uma forma bastante técnica. Eu penso que hoje qualquer projeto que cai aqui, se a gente quiser polemizar, a gente polemiza, né? Isso aí é fato, né? Agora, esse projeto é um projeto coerente, é um projeto que vem de encontro ao interesse da comunidade e é um projeto necessário. Então eu peço que ele seja posto em votação. Os vereadores vão saber qual a responsabilidade que tem em votar esse projeto e também, de certa forma, eu faço aqui meu último esforço para evitar esse colapso, né, no atendimento à população. Caso não seja entendido ou tenha qualquer tipo de empecilho, né, como se diz popularmente, eu jogo a toalha, né? Mais alguém queira se manifestar? Colega Ido? Tudo bem. Eu acredito que o pedido de vista feito pelo vereador Arley, ele não tenha nenhum desfecho político e sim técnico, e certamente ele também preocupado deve estar em apressar a vista desse processo para que o setor de saúde, que é de vital importância em nosso município, ele tenha preenchido as vagas necessárias através do concurso que há de vir, tendo em vista de que muitos profissionais desta área, médicos, estão se aposentando, se afastando, outros se afastaram, outros se aposentando. Então, acredito que aqui na Câmara nós devemos fazer com uma certa agilidade para que isso venha a ser solucionado. De outra forma, o projeto de que trata o horário dos funcionários, o senhor prefeito vai nos mandar e será uma segunda discussão. Então, quanto à minha opinião, de que a vista do processo seja feito com a maior brevidade possível para não prejudicar o setor de saúde do município de Três Passos, principalmente. Era isso. Eu gostaria também de fazer um pedido, solicitar a nossa assessora jurídica que desse os devidos esclarecimentos ao pessoal que está aqui hoje acompanhando a reunião das comissões sobre o que significa o pedido de vistas, qual é o prazo, enfim, o que significa isso, para que todo mundo saia daqui sabendo, né, o que um pedido de vistas interfere ou não no andamento do projeto. Boa noite a todos. O pedido de vistas, então, é quando um dos integrantes da comissão ele não se sente apto, né, com os dados, ele precisa de um tempo maior para analisar e para estudar. Tem o prazo de 5 dias, então, para isso, né? E fora o pedido de vistas, eu já conversei com a Giciana, né, nós já conversamos em relação a, até vou já passar a minha parte técnica da orientação. Em relação a essa questão da carga horária, ela está descrita na exposição de motivos e, como já colocado, a outra situação de unificação, o prefeito então esclareceu, mas seria importante se colocar na exposição de motivos também, porque no futuro vai se olhar a lei e vai querer saber a justificativa, né, da alteração então dos salários. Então, nessa situação está ok. O impacto orçamentário também já repassei da parte contábil para modificar algumas coisas, né, também já foi repassado.
vindo essas mensagens retificativas e essas alterações, não há problema para que se vá à votação, mas teria que vir. Deixa eu ver o que mais aqui. A questão dos 16 cargos e 15 GC é um problema na unificação da legislação? Eu fiz uma mensagem retificativa, só não deu tempo de entregar ainda por causa dessas ponderações do IGAN, eu fiz ponto a ponto, se tu quiser que eu esclareça. Era de fato... Então, primeiro no item 4, eles dizem que a gente tinha que fazer a descrição dos cargos e atribuições e competências, isso já existe, é o decreto 13 de 2019, então já está feito. Na questão do item 5, que falava dos cargos em comissão e função gratificada, na verdade o IGAN analisou o projeto inteiro, só que como a lei não foi alterada nos artigos, mas nos anexos, então ele ponderou coisas que já existiam, para vocês entenderem. Não houve nenhuma alteração na questão de FG e CC. Houve um erro de digitação na tabela do artigo 8º, que colocava 15 supervisores gerais e são 16, porque são 16 setores gerais. Eu já corrigi isso na mensagem retificativa também. No item 4, no item 6 do parecer falava da transformação dos cargos, e também isso já aconteceu, era lá de 2010, então já está superado, não tem problema. Para adequar a técnica legislativa e observar essa orientação do IGAN, eu fiz aquela alteração do artigo 21, que eu expliquei no início, que já estava previsto nas tabelas, e a questão orçamentária já estava contemplada nos documentos que a gente apresentou, só que num modelo, numa didática diferente da que o IGAN utiliza, mas todas as questões já estavam contempladas, e eu trouxe a manifestação da contadora também nesse sentido, e te mandei por e-mail, e mandei mais uns anexos que ela fez no molde que o IGAN mais ou menos pediu para ficar bem claro, eu te mandei agora há pouco antes de vir. Então está tudo suprido da questão da orientação técnica do IGAN, está tudo resolvido já. Estou com a mensagem aqui só para protocolar. Também, né, tem, de repente, aquela questão da dúvida da 10 cargos e 6. Eu deixei todos em extinção. Todos, os providos e os não providos. Porque são 10 vagas e 6 providas. Eu coloquei o cargo em extinção, porque daí em extinção a gente não consegue mais colocar ninguém, e quando saírem os 6, ele está automaticamente extinto. Daí não... Ou um parágrafo também descrevendo quem que está provido ou não, né? Também poderia. Mas aqui na prática ele funciona dessa maneira. Em relação também a essa questão jurídica, só para deixar claro que esse poder, então, de organizar e reorganizar é próprio do gestor, né? Na pessoa do prefeito municipal, é possível. Os vereadores, eles não têm a competência de fazer emendas nesse projeto de lei, porque é típico do executivo, é a organização do executivo. Se fosse no legislativo, o poder é do legislativo, o executivo não tem como intervir. Diferente, então, da revisão geral anual, que vem do poder executivo todo ano. Aqui se trata de um aumento real, então, que é a competência do executivo. Se vem pronto aqui, tiver uma alteração, vai ser pelo executivo e não pela Câmara de Vereadores, né? Então, o máximo a gente pode fazer é sugerir e promover o diálogo nesse sentido, né? A questão, então, de alterações dos padrões, a partir de um aumento de carga horária, é possível, né? Desde que se observe a questão que não tem irredutibilidade dos vencimentos, né, da redução salarial. No momento em que se fornecer um aumento real, é possível também, desde que tenha uma justificativa, que é o que já se foi falado, né. Então, o cargo de vigia do artigo 4º também, a gente tem que excluir ele dali, porque ele está em extinção. Algumas coisas pontuais nesse sentido que a gente já está conversando e do impacto orçamentário e financeiro. Com essas alterações todas, não tem problema nenhum para que se vá à votação falando juridicamente, não na questão de mérito, então, que vocês vão decidir posteriormente em plenário. Obrigado, Cristina. Mais uma vez, alguém ainda queira se manifestar? Dudu? Só quero voltar no que o prefeito falou antes. Só para esclarecer, assim, a gente só pediu um tempinho a mais, né, não para prejudicar a saúde, nem para atrasar concurso, só para que a gente possa ouvir os nossos municipários, né? Essa é a intenção do sindicato. Nós não somos contrário ao projeto, bem pelo contrário. Tudo que vier a somar
para o município, para melhorar o município de Três Passos, nós somos favoráveis. A gente só quer ouvir os funcionários, ouvir a opinião dos funcionários, dos nossos municipários, que hoje nós temos alguns presentes aqui, e muitos devem estar assistindo em casa. Então, essa é a nossa intenção. Por isso, assim, ó, com a maior brevidade possível, a gente pretende fazer isso, né? Então, que é o principal papel do sindicato, né? Que é, então, representar a categoria. Então, só para esclarecer, assim, que a gente não quer atrasar nada e não quer prejudicar o município, bem pelo contrário. Mais alguém queira se manifestar? Eu acho que até para concluir, né, esse projeto ele deu entrada na Câmara de Vereadores há um período até bastante longo de tempo. O recesso parlamentar esse ano ele teve uma semana a mais, pelo que a gente imaginava que voltaria numa semana e na verdade voltou na subsequente, né, dentro daquilo que é a previsão do recesso de meio de ano, né. Então, mas ele está um bom período de tempo aqui na Câmara, embora os vereadores estivessem no seu recesso, o pessoal aqui estava trabalhando, então o projeto estava disponível para quem quisesse estar verificando. Eu reitero que se ele não tem nenhum tipo de impedimento de ordem legal, de ordem técnica, que ele seja posto em votação e a análise, então, na votação do vereador seja de mérito. O vereador vote com segurança naquilo que acredita, né? E que compreendam, né, que nós, em poucos momentos, estivemos tão apertados, na verdade, de uma forma tão difícil, com algo tão sensível que é a saúde da população, né? Então, o apelo é para que a gente possa, de fato, votar esse projeto, andar com o concurso público, poder, no menor período de tempo possível, recolocar os profissionais médicos atuando junto à comunidade, abrir o SIAC-SUS, que vai ampliar o atendimento à população, e dessa forma organizar o município e principalmente poder estar implementando também a questão do ponto eletrônico biométrico, que é uma questão que nós temos um prazo estipulado para cumprir essa demanda, né? E com essa salada de carga horária fica bem difícil. Isso, muito obrigado. Então, assim, ó, até para explicar a parte prática aqui, como é que funciona. A nossa comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, ela é formada por mim, que hoje atuo como presidente da comissão, pelo colega Flávio e pelo colega Jair, colega Flávio vice-presidente. Tá? Dentro dessa comissão, e aí tem a comissão de Orçamento e Finanças, composta pela vereadora Marli, vereador Ido e vereador Arley. Cada comissão analisa independentemente o projeto. Obviamente que a discussão, nós não vamos na reunião de comissões da próxima, que é refazer o debate, né? Eles valem para as duas, mas o protocolo se segue. No projeto, cada projeto tem um relator, e dentro da comissão, então, para cada projeto, na nossa, ou serei eu, ou serei o Flávio, ou será o Flávio, ou será o Jair. Nesse projeto, eu atuo como relator do projeto. Então, após esse debate, cabe ao relator dar um parecer dele e os demais colegas, o Flávio e o Jair, acompanhar ou não o voto do relator. É assim que funciona. Tá? Eu acho que nós temos que, já que ninguém mais vai se manifestar agora, seguindo o protocolo, estou falando bem especificado para vocês entenderem, eu dou o meu parecer como relator do projeto nesse momento. E alguns pontos que eu percebo aqui, na minha opinião. A gente vê o quê? Esse projeto é necessário, ele é necessário, foi necessário ser criado, é necessário nós votar, ele vai ser analisado e de alguma forma nós vamos ter que chegar num senso comum. Tá? Nós precisamos ter um bom senso, porque a questão dos vereadores, pedir tempo para... Realmente nós tivemos tempo hábil já para a leitura dele. Nós temos que ter consciência disso. O principal ponto que foi colocado pelo executivo, na pessoa do prefeito, Zé Carlos, a urgência em questão das vagas dos médicos. E o principal ponto colocado pelo sindicato é o tempo para uma discussão com os servidores. Né? Eu faria um pedido, inicialmente, de parte prática, assim, eu peço que o colega Arley entenda, que cancele esse pedido de vistas,
para nós não ficarmos presos a ele. Eu entendo o posicionamento do sindicato, peço a compreensão do executivo de que fica inviável na segunda-feira a gente votar ele. Nós não temos como. Como relator, eu não me sinto à vontade de colocar esse projeto em votação. Preciso ser bem imparcial e técnico aqui. As mensagens retificativas e correções que a Cristina deu como orientadora técnica de praxe, eu acho que chegarão o quanto antes possível, e elas serão complementares e farão as correções necessárias. Essa é uma parte bem mais simples. Então eu pediria o seguinte, que o sindicato, não, o pedido do Dudu, esses 3 ou 4 dias, quem sabe, se transformem em uns 2, né? Sexta-feira e a segunda-feira, e o quanto antes, e que a gente se disponha, se for necessário, para agilizar na semana que vem, a gente faz uma reunião extraordinária de comissões e uma sessão extraordinária para votação desse projeto, desde que a gente dê esse tempo hábil. Então nós não precisaríamos esperar até a outra segunda-feira para um voto, para uma apreciação dele, mas a gente pode sim agilizar. Eu acho que assim, a minha opinião é que nós estaríamos atuando com bom senso, respeitando o interesse de todo mundo aqui, para chegar num denominador comum, tanto das questões a serem discutidas, como da urgência que existe, principalmente em relação às vagas de médicos e ao concurso público, e a Câmara, como mediadora da discussão, mas também como apreciadora do projeto, se os colegas assim concordassem, disponibilizaria a fazer sessões, tanto reunião de comissão extraordinária, como uma sessão extraordinária, em função do projeto, para agilizar o quanto antes essa votação. Esse é o meu parecer como relator, e eu peço a opinião dos colegas, vereador Flávio e vereador Jair, se vocês acompanham o meu voto ou não. Eu acho que a tua ideia é muito boa, Tocha, né? E a gente pode sim fazer uma reunião extraordinária, e o Dudu, né, que conversa com o pessoal no tempo hábil, acho que dá tempo, né, Dudu? E eu sigo o seu voto. Colega Jair? O projeto entrou nessa casa dia 24 de julho. Tá? A 37. 30. E a mensagem essa aqui do dia 066 é o que ela é? Ah, tá. Então ela saiu de lá dia 24. Se tiver tudo que foi solicitado de retificação, ouvido os funcionários, eu já tenho a minha posição, né? Mas eu gostaria de ouvir. Então, vou acompanhar o relator. Só para esclarecer, então, entrou 30/7 na terça-feira, né? Tinha recesso, mas mesmo assim, o regimento sabe que até quinta-feira para ser lido na próxima segunda, e hoje nós estamos em 15/8. Então, teve o prazo todo para elaboração, e nós temos o prazo, então, para apreciação dele. Complementando a minha sugestão, que a gente faça uma reunião extraordinária de comissões na terça-feira, se possível, e aí a gente tem tempo hábil para fazer uma sessão extraordinária, se assim a gente entender, na mesma semana. A gente já sai daqui com essa reunião de comissões, a mesma reunião que a gente está fazendo aqui, mas aí com esses pontos acertados, e aí eu peço essa comunicação entre sindicato e executivo, né, que encurte esse caminho, que não necessite da nossa mediação, né, eu acho que é simples, né, nessas questões, mas também nos informe, obviamente, porque nós temos que nos posicionar. Vai ser votado quando? Na outra sessão. Daí a gente verifica, né, a gente pode discutir, então, na próxima terça-feira, seria para ter a possibilidade de uma votação em uma sessão extraordinária, ser assim necessário. Mas, obviamente, que não passa isso, não desce na outra segunda-feira. Né? Eu posso complementar. Eu gostaria de complementar, eu acho excelente a ideia que o Tocha, o colega vereador, acaba de colocar, né? O principal interessado, né, é o sindicato, que representa os funcionários, né? Se o sindicato consegue fazer esse trabalho em 2, 3 dias, né, eu não vejo por que nós esperarmos até a outra segunda-feira para votar. Quanto antes nós votarmos, melhor. Se o sindicato estiver de acordo,
que vá à votação, então por que nós protelarmos, né, e atrasarmos ainda mais, né, enfim, tudo isso que precisa ser feito para que se chegue ao concurso e se resolva não só o problema do concurso, mas outros também, né? Até para explicar de prazos, nós fazendo uma reunião de comissões terça-feira e tendo isso, né, chegando a um acordo, na quinta-feira pode ser feita uma sessão extraordinária aprovando o projeto. Nós teríamos ele aprovado na quinta-feira, 4 dias após, né, o desejado pelo Executivo, mas também dando esse tempo para o sindicato ter essa discussão. Eu gostaria de fazer um adendo no sentido assim, ó. Quinta nós temos reunião das comissões, uma tarde inteira para tratar desse assunto também poderia ser. Mas eu ainda antecipo de dizer de que se o vereador Arley não desistir do pedido de vistas, com o direito constitucional que ele tem, ele vai prejudicar uma data antecipada até agora. Ele tem que dizer para nós de que abre mão do vista dos processos, para que possamos, nós não podemos marcar a mesa diretora, presidente, daí marca. Inclusive foi o pedido que eu fiz ao colega, se ele compreendeu a minha ideia, né, Arley? Então, claro que ele está no total direito dele de pedir, obviamente isso. A gente vai respeitar, então, mas é um pedido que eu faço tentando agilizar o processo e entendendo os dois lados. Eu acho que o sindicato concorda com a minha ideia também, né? Eu volto a dizer, se o vereador Arley disser agora que abre mão desse princípio de 5 dias e vem dizer, não, segunda-feira ele está apto, terça-feira, então nós temos condições de marcar, antecipar a data. Se ele não fizer, nós ficamos prejudicados numa fixação de data. Eu gostaria de ver o referendo do vereador Arley. Já é da nossa comissão, então? Vamos, então, como já foi votado e apreciado e os colegas me acompanharam, então a nossa comissão decide conforme o voto do relator e eu encerro a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social e passo a palavra à colega Marli para... Não fiz leitura, a gente faz na próxima, então pode pular essa parte também, né? Então, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, né, essa reunião ordinária do dia 15 de agosto de 2019, para debater o projeto de lei número 63/19, né, 62, desculpe. Os debates já foram realizados, né, enfim. Ouvimos já, nos expressamos também as nossas opiniões, né, pelo menos. Então eu coloco a palavra à disposição dos colegas componentes da comissão, vereador Ido, vereador Arley, para alguma consideração a mais. Bom, colegas, eu não sou uma pessoa que quero prejudicar, pelo contrário, nós vereadores somos cobrados diuturnamente pelas redes sociais e quanto à nossa posição. Então, e nós queremos que se resolva esse problema, principalmente na saúde, e aqui a discussão é válida. Então, eu acho que, desde que ele não vá à votação na próxima sessão, né, e o sindicato consiga fazer esse diálogo, até porque cabe ao presidente também botar o projeto em votação com o parecer das comissões. Então nós ficamos no aguardo do sindicato, assim que ele tiver uma posição, e eu acho muito importante, é a primeira vez nessa legislatura que nós estamos aqui conversando com o prefeito municipal e funcionários públicos, né? Então eu retiro meu pedido de vistas e aguardamos, então, a posição do sindicato. Feito, então, como relatora do projeto, minha posição é a mesma apresentada pelo vereador Tocha, que nós aguardemos, então, a manifestação do sindicato, né, que é o principal interessado nessa questão toda, e que assim que o sindicato apresentar a sua posição, nós façamos então uma nova reunião das comissões extraordinária e posteriormente uma sessão extraordinária então para a votação
desse projeto. Vereador Ido? Queira ou não, eu quero agradecer, vereadora Lei, por ter aberto esse direito constitucional que a Vossa Senhoria tem, né? Acima de nossos anseios políticos está uma comunidade, e é a ela que nós temos que nos dirigir, até porque no período eleitoral nós nos dirigimos a ela. Abriste mão desse teu direito e assim nós possamos então de forma harmônica encaminhar esse processo para a devida votação. O meu parecer é a favor, depois de ter ouvido a entidade representativa dos funcionários. Para mim, encaminha-se para a mesa. Né? Muito bem, definido então sobre o projeto 62/19. E dando seguimento, o projeto de lei número 63/19, esse projeto está aguardando a realização de audiência pública, agendada para o dia 22 de agosto de 2019, às 17h30. Parecer prévio do TCE do Rio Grande do Sul, número 20.010. O processo de contas de governo do ano de 2017 do Executivo Municipal ficará em análise com prazo máximo de 90 dias para emissão do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes.